Boa noite, pessoal. A gente teve um pequeno erro aqui de transmissão. Só estou esperando a Sensei entrar para a gente fazer o convite para ela, tá? Hoje nós vamos falar aí sobre um tema muito importante que se faz relevante para a gente, principalmente agora nos dias atuais. A gente vai falar um pouquinho sobre racismo e da luta pelas mulheres aí frente ao esporte, né? Esses desafios todos de uma sensei, atleta olímpica, psicóloga, medalhista pan-americana, então, e escritora, escreveu o livro Japonegra, uma história de superação, fé e amor. Então aí a gente tem uma. Vou esperar ela entrar, ela já está entrando. Só um minutinho. Boa noite, Olá, Sidney. Sensei. Tudo Boa bem? noite. Boa Tudo noite. jóia, é um prazer ter você aqui conosco. Estava falando com o pessoal sobre um pouquinho do que eu sei sobre você, né? Sobre ser atleta olímpica, medalhista pan-americana, isso também, escritora do livro Japonegra, uma história de superação, fé e amor. E assim, eu fico totalmente honrado de receber você aqui com a gente em nosso meio novamente, que você já visitou o Instituto João 23 em uma outra oportunidade, né? E aí estamos aqui. Eu quero desejar as boas-vindas para você, viu, Sensei? Uma honra ter você aqui conosco. Gratidão. Honra minha. Quero começar agradecendo o convite. Eu gosto muito de falar, né, da minha trajetória, de compartilhar, porque eu acredito que é no compartilhar que a gente pode motivar pessoas, incentivá-las. Enfim, eu já agradeço, né, o convite para estar aqui e estou à disposição. Obrigado, Sensei. Assim, a gente está ansioso para saber essa história toda aí. Eu acho que você tem muita coisa para contar para a gente, né? E por ser atleta olímpica, por ser judoca, eu particularmente sou apaixonado por esporte. Eu tenho uma vivenciazinha também dentro do esporte. E quando você surgiu na nossa aula online, eu falei assim, opa, não estou acreditando, né? E estar conversando com um atleta olímpica ainda é uma honra estar aqui com você nesse momento mais uma vez. Sensei, eu queria saber de você quem é a Sensei Soraya? Primeira Soraya, antes do Sensei, né? O que, assim, antes dessa trajetória para começar no judô. Quem é a Soraya? Quem é a Soraya? A Soraya é uma mulher negra, 56 anos, sou casada, não tenho filhos. Eu acho que é isso. Sou filha mais velha de um segundo casamento do meu pai, falecido em janeiro agora. Quem mais? Eu acho que é isso. Filha mais velha, batalhadora, guerreira. O meu sobrenome, André, significa bravo guerreiro. E eu acho que por um bom tempo eu assumi essa essa terminologia, né, esse significado do meu nome. Lutadora, nunca desisto e acho que nasci para lutar. A gente tem as nossas formas de lutas, né? Antigamente eu lutava com o kimono, com o judogi, hoje a minha luta é outra, mas nascida para lutar. Eu acho que eu me defini, para me definir, eu me definiria com com essa frase, nascida para lutar. Ah, que lindo, Sensei. E por que a escolha pelo judô? Esse caminho, assim, judô. Quando o judô entrou na sua vida? Então, Sidney, a história ela é bem complexa, né? Você sabe que o meu avô, neto, filho de escravos, então eles falavam senhor, doutor. E aí, na minha infância, eu nasci numa comunidade, favela, né? Acho que mudou o nome, mas é uma favela. E ali nós passávamos todos os tipos de privação, privação, não tinha que comer, não tinha que beber, pedíamos esmola, né? Eu cheguei a pedir esmola de porta em porta. E aí eu comecei a notar, Sidney, que as pessoas nos davam aquilo que sobrava na casa delas. Então elas davam arroz vencido, feijão com bicho. E aí eu comecei, como menina, comecei a imaginar que a minha família e eu éramos depósitos de lixo. Então eu não queria mais aquele lixão. Eu comecei a brincar com os meus pensamentos. Eu gosto de música, gosto de poesia, até arrisco cantar, né? Os meus amigos falam que eu canto bem, mas eles são meus amigos, então eu acredito nisso, né?
E aí, ali naquela minha infância, eu queria brincar de rimar, imitava os grandes cantores da época, da Jovem Guarda, imitava Vanderleia, e ficava imitando. E um belo dia, eu falei, eu vou começar a pedir presentes rimados, já que eu não ganho presente nenhum, a minha alegria vai ser rimar. Então eu pedi no Natal macacão e violão, porque sempre ligado à arte. Macacão e violão, não ganhei nenhum dos dois, mas eu fiquei feliz porque eu consegui, né, como menina ali, criança, rimar violão com macacão. E no meu aniversário, próximo ao meu aniversário, eu faço em junho, vou pedir um gravador, porque eu queria um gravador, né? Não sabia, eu ouvia meus avós e toda a minha família por um gravador. E eu queria rimar alguma coisa com gravador, né? E aí eu falei para o meu pai, eu quero fazer, eu quero um gravador e quero fazer judô. Então foi pura rima, sabe? Eu falo que foi uma brincadeira que deu certo até um ponto, porque na verdade, Sidney, professor, eu não queria lutar, porque eu sabia que judô era uma luta, era uma briga, e ali na comunidade, briga ia terminar em sangue, ia terminar em polícia, né? E eu não queria, na verdade, foi só uma rima. Mas o meu pai, como ele tinha sido contemporâneo aí do Galinho de Ouro, do Éder Joffre, né, lutador, e ele tentou lutar, não conseguiu. Quando eu falei judô, ele, pronto, minha chance de me realizar através da vida da minha filha. E ele procurava, ele descobriu que tinha uma academia ali no bairro chamada Associação Judô e Mirim, a Zona Norte, em São Paulo, e ele procurou insistentemente. Todos os dias, quando ele chegava em casa, eu falava, não achei. Eu me alegrava tanto, porque eu não queria, de jeito nenhum. Não foi algo que eu queria, eu não queria briga, eu não queria nada. Aí o dia que ele achou, ele falou, achei a academia. Aí eu, vou ter que brigar, vou ter que lutar. E fui chorando para lá, né? Então foi assim o meu início. E eu acredito piamente, professor, que essa rima era um projeto do Criador para minha vida, porque esse esporte foi um divisor de águas, esse esporte mudou o meu destino, esse esporte mudou toda a minha vida, ela seria completamente diferente. Legal, Sensei. Agora, uma perguntinha que eu queria que você falasse também para quem está aqui assistindo a gente. Esse conceito do judô, né, de fato, porque muitas pessoas às vezes acham que é luta, que é bater, né, que vai machucar, que vai sangrar. Então, o que você diria para essas pessoas que têm esse conceito do judô? O que seria o judô hoje? Então, o judô significa caminho da suavidade. O judô tem toda uma filosofia por trás. Então, é você cair 7 vezes e levantar 8. Então, é você nunca desistir daquilo que você faz. É você buscar a perfeição. Claro que a gente não vai chegar nunca. Então, a repetir. Eu quero fazer determinado golpe, então eu vou treinar aquele golpe até chegar à perfeição. Então, é algo assim. Levando para a nossa vida, é você se dedicar àquilo que você faz, né? Buscando dar o seu melhor, dando o melhor de você mesmo naquilo que você faz. Então, tem toda uma filosofia por trás, tem o respeito às autoridades, né? Então, um aluno, ele chega, ele aprende que ele precisa respeitar aquele que é o mais graduado, ele vai cair, vai aprender a cair, vai levantar, ele vai usar a força do oponente contra o próprio oponente. Então, o mínimo de energia dele com o máximo de eficiência. E também ele vai procurar aprender cada dia, né? Uma da filosofia, embasamento, né, da filosofia, é aprender cada dia mais, se tornar melhor a cada dia. Então não é uma luta, né, uma briga, né? Tanto que antes de começar a luta tem o cumprimento. E o cumprimento, na verdade, ele significa um respeito pelo corpo do outro e pedindo, por favor, empresta o que você tem de mais sagrado, que é o seu corpo, para que eu me desenvolva mentalmente, fisicamente, né, e espiritualmente. Então tem toda uma filosofia por trás. Não é uma luta, vou jogar que penso melhor. Não, é algo bem de colocar a inteligência, né, a serviço do homem, né? Então o homem inteligente, ele não vai responder com uma brutalidade algo que aconteça com ele. Então, no judô também. Então, se a pessoa está vindo me empurrando, eu vou puxar, aproveitar a força dela contra ela. É muito lindo, assim, eu falo a live toda sobre isso, se você deixar, porque eu sou apaixonada pelo judô.
Sensei, eu tenho uma outra pergunta que a gente tem se falado e discutido muito nesse século também, nesses últimos tempos, sobre a questão da igualdade, né? Da igualdade de gênero, da igualdade social, da igualdade dos papéis sociais também em si, dentro de casa, na questão da mulher também, de fato, né? E muitas pessoas têm esse preconceito da mulher dentro da luta, das artes marciais em si, principalmente aí no judô, como você. Então, minha pergunta é: quais foram as suas lutas por ser mulher, judoca e negra? Né? Então, assim, você teve, né, de fato, muitas lutas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, nessa trajetória sua. Quais foram essas lutas por ser mulher, judoca e negra? Então, a luta começou no dia que nós entramos na academia, nós chegamos lá na academia e tinham 12 moças treinando. Eu falo com propriedade que eram 12 porque o meu número é 13. Eu fui registrado como número 13, então tinha 12 antes de mim. E aí o professor falando que não tinha treinamento para mulheres. E a gente estava vendo ali 12 mulheres treinando. Não, é porque não tem. Essa aqui é filha de um, essa é filha de outro. Eram todas orientais, todas descendentes de japoneses. Então ele estava negando ali que não tinha, mas que tinha, mas elas eram filhas dos professores, enfim. Foi a primeira luta. Aliás, a primeira, acho que ela antecede isso. A primeira foi a minha mãe não querendo que eu fizesse, porque a minha mãe também achava que era um esporte de homem. Ao mesmo tempo que eu tenho o apoio do meu pai, que ele sai procurando, a minha mãe fala, não vai fazer essa luta, não vai fazer isso, porque é uma luta e você vai virar homem, enfim. Então, a primeira luta foi com a minha mãe, né? A minha primeira adversária, e quando ela disse não, eu falo que eu sou muito movida ao não. Se falar não, eu quero saber o porquê não, justifica, faça, busque embasamento teórico, eu quero saber que não, por que não. E aí foi a minha mãe, né? Falou que não, mas o meu pai estava apoiando, eu acabei indo. E chega na academia, tem essa segunda luta com o preconceito mesmo, porque nós percebemos que eles não queriam que eu fizesse de jeito nenhum. Eu era muito diferente das moças que estavam ali, e para eles não seria muito agradável, até que meu pai desvelou. Ele falou, peraí, tem moças treinando, ela não pode lutar, não pode treinar, porque é mulher, porque é negra, o que está acontecendo? Aí o professor, na hora, espantado, não, não é isso, pode treinar. Então essa foi a segunda luta. E quando eu comecei, era proibido para mulheres, tinha um decreto-lei que proibia mulheres de fazer luta. Então já era mais uma luta também. Fiquei ali na academia uns 4 anos, antes de esse decreto cair por terra. Mas ele caiu. E aí, várias lutas, né? Uma porque eu não era japonesa, e as japonesas se espantavam muito com o meu biotipo, elas punham a mão no meu cabelo, gargalhavam. Era algo assim. Hoje tem nome, hoje as pessoas falam que é bullying, né? Mas naquele Sim. tempo, uma brincadeira que elas estavam fazendo, mas elas punham a mão no meu cabelo e gargalhavam, gargalhavam, falavam que ia jogar, que iam colocar velcro no teto para eu ficar pendurada. Aí eu, com meus 11 anos para 12 anos, né, ali pré-adolescente, então você imagina a dor que isso causava. Pedi para minha mãe comentava com a minha mãe, elas estão gargalhando. Aí minha mãe, para me aliviar aquela dor, ela alisava o meu cabelo, aí aparecia lá na academia com o cabelo lisinho, né? E as japonesas me chamavam de japonegra, porque aí era o outro apelido. Assim, agora que você alisou o cabelo, japonegra, japonegra. E para mim foi ótimo, porque é o título do meu livro, né? Hoje o meu livro ele leva esse título, Japonegra, uma história de inspiração, fé e amor. Então, acho que Já, as já, lutas. Pode as falar, lutas foram. Aí as suas lutas foram isso, né? Eu fiquei sabendo, referente, né, até que foi tratado um pouquinho dentro do seu livro, sobre essa legislação que tinha que mulher não poderia participar de jeito nenhum. E aí, o que que você fez para se manifestar diante disso, Sensei? Queria que você falasse com o pessoal aí. Mulheres não podiam participar. Na verdade, você está se referindo a quê? Na verdade, a que episódio? Porque assim, pode falar. Ao Fala qual é o kimono. episódio. Ao kimono preto? Isso. Ao kimono preto. Não, o kimono preto é outra história. O kimono preto, eu vou falar do kimono preto, sim. Na verdade, eu não fiz nada para me manifestar. O Brasil foi convocado a participar de um campeonato mundial. Então, assim, em 79, eu tenho que dar datas, aí vocês falam, ai, como ela é velha, 79, eu não tinha nem nascido.
Em 79, o Brasil participou com um grupo de mulheres, as filhas de um professor do Rio de Janeiro, num campeonato, mas elas foram com nome de homens, enfim. Elas voltaram com medalhas de lá. E aí, tem mulheres lutando, vai ter um campeonato mundial, como é que nós vamos organizar isso? Elas foram em 79, sem ter seletiva nenhuma, o professor muito ousado levou as filhas, né? Em 80 ia ter o campeonato mundial, e o Brasil queria participar, tinha que participar. E aí, de repente, o Brasil se organiza para poder fazer os primeiros campeonatos estaduais, primeiro campeonato paulista, primeiro campeonato brasileiro, e desse brasileiro saem as mulheres para ir para o campeonato mundial. Então, o kimono preto é uma outra história. Eu achei que você estivesse se referindo ao kimono preto mesmo. O kimono preto é uma outra história, eu conto daqui a pouco. Vou deixar você curioso um pouco. Não deixa me esquecer do kimono preto, viu, Sensei? E aí, diante dessas lutas que você teve, né, que você falou aí, quando você foi treinar de fato o judô, o que você precisou para superar isso, Sensei? Essas lutas, esses desafios. Muita coragem, muita fé, muita força de vontade. E eu tive, professor, que fazer o seguinte: eu tive que me tornar um pouco cega, surda e muda. Então, eu tive que abrir mão até da minha própria identidade. Eu tive que deixar de lado, né, quem eu era, né, as minhas origens, para poder adentrar num mundo que exigia que eu tivesse determinado comportamento, que eu falasse determinado idioma. Ali na academia, o professor, ele sempre fazia as provas em japonês, então nós tínhamos que contar, que falar algumas palavras em japonês. Na academia chegava, cumprimentava em japonês, falava, eu saía em japonês. Então, assim, eu tive que aprender algumas coisas que eu não sei se faziam parte, né? Eu queria só aprender o esporte. Então, eu tive que abrir mão de muita, até do meu jeito de ser, né? Tanto que depois que eu parei, eu tive que ir para psicoterapia, para fazer esse resgate de identidade, de saber de fato quem eu sou, né? Porque realmente o título é esse, Japonegra. Então, sabe, a busca da identidade, de saber quem eu sou de verdade, como que é como que é estar no mundo, como que eu estou no mundo, como eu pertenço a esse mundo. Então, eu tive que fazer todo esse caminho para poder resgatar hoje. Então, esse foi o preço, né, de estar na seleção brasileira, de aprender, de conhecer mais de 20 países. Então, não foi algo muito fácil. Foi algo de abrir mão de algumas coisas. Então, eu tive que abrir mão do samba, tive que abrir mão até da minha pele preta, né? Eu falo que eu tive que abrir mão porque eu não sabia mais. Quando eu parei de competir, eu não sabia quem eu era. Então, assim, quem você é? Soraya. Soraya, mas Soraya de quê? Soraya André, que é um nome, um personagem, atleta. Então, eu não sabia, né, quem eu era. E aí eu costumo dizer que existe vida além do judô, viu? Existe bastante vida. E eu só descobri isso quando eu parei mesmo para poder rever. Sensei, para a gente contextualizar isso, né? Você foi treinar o judô e aí você mudou de país, você foi para o Japão e aí entrou na seleção brasileira antes. Como que foi isso? Não, eu não fui para o Japão que estava aqui no Brasil. Sim. Quando eu comecei a treinar, na academia, a academia era de professores orientais, bastante tradicionais. Então, eles falavam em japonês. Então, quando eu chegava ali na academia, eu chegava no Japão, todo mundo figurado. Aqui no Brasil. Não mudei para o Japão. Eu, na verdade, quando eu fui para a academia, era como se isso tivesse acontecido mesmo. Você falou algo aí que até me faz pensar que eu tivesse mudado realmente para o Japão, né? Porque quando eu chegava ali na academia, eu era transformada. A partir do momento que eu aprendia os golpes, eu era transformada porque eu tinha que, paralelamente, aprender também o idioma. Eu tinha que ter um comportamento, de uma forma de ser. Então, foi bem legal, foi bem pertinente a sua fala. Eu não mudei para o Japão, mas o Japão que estava ali, eu estava sendo moldada, né, a uma japonesa. E assim, você, de uma certa forma, se faz triste por você ter que se perder na sua identidade própria para ser pertencente a um grupo, correto? Que aí justifica, de fato, você sair de você, não entender mais
de fazer pensar, né? Refletir quem é a Soraya em si. E olha que eram os japoneses que estavam no Brasil. Né? Então, assim, Exato. você teve essa adaptação inteira a esse grupo. E o que você diria, Soraya, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças que hoje sofrem esses bullying, esses preconceitos? Porque a gente entende que naquela época, além da gente não reconhecer os nossos direitos humanos e fundamentais, então você acaba que sofreu isso muito calada, né? Igual você disse, você teve que superar muitas coisas. E hoje a gente já tem esse recurso, a gente já tem de fato aonde recorrer, a procurar uma ajuda. O que vocês diriam para eles nesse tempo atual agora, para essa geração, em relação a isso? Em relação a isso, né, eu acho que hoje precisa ser dialogado, não só com as crianças, mas a escola precisa dialogar. Precisa realmente entender, né, que nós somos a diversidade, falar, não só falar de diversidade, mas entender a diversidade. Então, assim, o outro é diferente. E até para nós, né, pessoas negras, a gente precisa, de repente, voltar a descolonizar o nosso pensamento. Porque eu até costumo dizer, eu falo, nosso pensamento é muito colonizado, ele é muito eurocentrado. Então, para aprender a gostar e valorizar. Durante um tempo, professor, eu não gostava do meu cabelo. De tanto que elas falavam do meu cabelo, eu não gostava dele. Então, era assim, peraí, se o outro está me dando esse feedback de que não é bonito, de que é feio, né? Então, eu também não gostava. Então, acho que hoje é dialogar, as crianças... é a escola. Eu acredito que tudo começa na escola, na educação. Então, são os professores olhar, né, para essa diversidade e conversar sobre isso e até fazer um mergulho em si mesmo, para ver o quanto professores também reproduzem esse preconceito e esse racismo. Né? Eu tenho cenas vividas dentro da escola, não só no judô, mas na escola, de professores que, um professor me falando, se você for colar na prova, não cole com caneta preta, senão você não vai enxergar depois. Eu ouvi isso de um professor. Então, eu acho que os educadores olhar para si e ver o quanto eles continuam reproduzindo em algumas ações o próprio preconceito e racismo. Então, hoje acho que é obrigatório, né? A história da África, tem uma lei que obriga isso na educação. Então, eu acho que é olhar para si e olhar para o outro. Não, acho que nem denunciar, porque eu acho que uma lei, o fato de ter uma lei não garante esse aprendizado, que é conviver com o diferente, conviver com o não igual, né? E, enfim, eu sempre acredito na educação. Acho que tudo passa pela base, não pelos jovens, pelos autores da educação, pelos professores. Então, criar mais espaços de diálogo para que essa temática venha à tona e trabalhar com elas. Eu acho que é isso. Sensei, excelente. Receba meu abraço aí virtual por isso agora. Agora eu queria saber um pouquinho o significado, o porquê japonegra. Você já começou a falar um pouquinho pra gente, né? Já trouxe aí um pouquinho dessa introdução. Então, o que seria essa japonegra? O que despertou assim, eu preciso escrever esse livro? Deixa eu só ter um comentário que diversidade e inclusão deve ser discutido por toda a sociedade. Eu não sei quem comentou, eu perdi. Eu gosto muito de fazer essa leitura e essa interação com o pessoal que está aí na live para não ficar uma coisa, um monólogo, bem comentário. Não sei quem, eu perdi aqui, não tive a rapidez de olhar. Foi o Moraes, Sensei. O Moraes, o José Moraes, ele né, comentou mesmo, diversidade e inclusão deve ser discutida em toda a sociedade. Sim, a sociedade por um todo tem que discutir esse tema. É um tema, a inclusão vê assim, vê diferente. Né? E vamos discutir o que é isso, o que é estar, o que está acontecendo, qual que é a nossa sociedade. O José Maria, Zé, um abraço. O supervisor. E é um caminho sadio, né, Sensei, aonde todos nós deveríamos procurar e fazer essa reflexão até dentro dos nossos lares mesmo, de pouquinho a pouquinho, conversando com os nossos filhos, com parentes, porque aí hoje a gente passou da hora, na verdade, né, a gente mudar um pouquinho essa concepção, trabalhar essas temáticas de uma maneira honesta e tolerante também, e empática com o próximo, né, para a gente entender isso tudo, porque a gente não está lidando com uma, duas pessoas, a gente está lidando com o mundo.
e trazendo essas crianças e adolescentes hoje, que realmente eles têm esse poder aí dessa geração futura de fazer essa transformação, mas essa transformação também se diz muito a nós, se diz muito a gente fazer também e levar a informação um pouquinho para eles. A Alicia também colocou que é muito importante falar sobre a diversidade. O Sensei Moacir colocou minha Shihan favorita. Elogiando aí o nosso Sensei. A Adriana é justamente o que o Instituto João 23 faz: convivência, respeito e a diversidade. Realmente, Adriana, a gente está com um trabalho maravilhoso no Instituto, a gente trabalha hoje na lógica de percurso e a gente entende o quanto é importante ter esse respeito, essa convivência fortalecida e também o respeito às diferenças e às diversidades. A Sensei visitou um pouquinho, né? Viu um pouquinho lá do nosso trabalho, do Sensei Moacir, amigo do Sensei Moacir, inclusive um abraço, Sensei, foi pela indicação dele que hoje a Sensei Soraya está com a gente e estamos aí. Então vamos lá. Sensei, a pergunta que foi para você foi no sentido do Japonegra, né? O que significa Japonegra? Então, esse foi o apelido que eu tive, né? Depois que eu alisei o meu cabelo, deixei ele lisinho. Aí eu ia para a academia, japonegra, japonegra. Isso me incomodava também, sabe? Era algo assim, passou de quererem me jogar para o alto, para me deixar presa no teto com velcro, né? Por conta do meu cabelo. Mas aí com o cabelo liso, japonegra, japonegra, japonegra. E o que acontece? Eu comecei a registrar tudo que eu passei com o judô, de onde eu saí. Eu queria muito, o meu desejo era compartilhar isso com as pessoas que quisessem ler o meu livro, né? E aí eu sempre tive esse desejo. E em 2016, a Olimpíada no Brasil, eu completei 40 anos de judô e eu queria muito publicar esse livro, porque para mim era um presente, né? De 40 anos de judô, e eu gosto do 40, aí tem que a vida começa aos 40, tem 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos do povo, tem muitos 40, né? 40 dias que choveu lá do tempo de Noé, e o 40 ele é muito significativo, né? Então eu falei, então agora eu também faço 40 anos de judô, eu quero ter uma história. E aí, em 2016, eu publiquei, não foi algo fácil, a história desse livro, ele dá uma outra live, porque, na verdade, 2 anos antes, em 2014, a minha mãe faleceu na minha frente, e eu perdi, assim, a gente acaba perdendo um pouco das suas metas, né? Aí eu vou dar mais uma recuperada. Em 2015, a minha irmã caçula resolveu morrer também. Elas resolveram, elas resolvem. As pessoas resolvem morrer, nem me falam que vão morrer, né? E aí ela resolveu morrer também. E aí eu esqueci completamente que eu tinha o desejo de lançar em 2016. Quando chegou janeiro de 2016, eu lembrei, falei, meu Deus, eu já estou em 2016, eu quero lançar o meu livro. Aí fui procurar jornalista, fui procurar editora, tive muitos nãos. Na verdade, o primeiro jornalista, ele falou assim, mas a tua história não é relevante, né? Por que você quer publicar isso? Me manda um briefing. Aí eu não sabia nem o que era briefing. Eu falei, meu Deus, o que será que é isso? Mas eu saí de lá, não vou falar que eu não sei o que é briefing, né? Ok, eu te mando um briefing. Fui procurar o que era para mandar para ele, para que livro, por quê, para quem, como, quando. Aí mandei. Até hoje ele não me respondeu. Aí no janeiro, fevereiro, eu fui procurar outro jornalista. Procurei outro jornalista. Ele falou que não dá tempo, você quer lançar agora, é ano olímpico, não vai dar tempo. E outra coisa, não é relevante, a sua história não vai ajudar ninguém. Peça para algum atleta, né, mais renomado, te apresentar para a editora. Quem sabe alguma editora consiga se interessar. Eu ouvi tudo esse tipo de coisa. E janeiro, fevereiro, março. Março eu já tinha entregue, falei, já entreguei. Se é plano de Deus na minha vida escrever esse livro, ele me dá condições, não tem como. Você leva tanta bordoada, assim, você vai com aquela fé, né? Era um jornalista, o primeiro eu conhecia, é uma pessoa que me viu escrever a história. E ele já te dá essa bordoada, sabe? Não é relevante, para quê? Não vai fazer. Aí eu entreguei, falei, não, tudo bem, se não é, se é, tudo bem. Aí em março de 2016, eu estava numa Copa São Paulo, um campeonato tradicionalíssimo de judô aqui em São Paulo. E aí eu conheci a editora, conheci uma mulher que era editora de um livro, ela tinha uma editora. Liguei para ela, ela falou, com certeza dá para fazer. Pegou na minha mão e vamos fazer esse livro. Aí quando eu chego em casa, eu vou pro computador, tinha perdido tudo, eu não tinha uma linha, nada escrito.
assim, eu falei, mas o que que é isso? Eu tinha escrito tudo, não tinha editora. Achei editora, perdi tudo, não tinha nada. Aí eu respirei fundo e falei o seguinte, a história é minha. Então, se é a minha história, eu lembro, né? Eu consigo reescrever. E aí foi numa velocidade, escreve a história, reescreve, manda para o jornalista tira a palavra. Eu não quero essa palavra, eu quero essa palavra, mas está errado em português, mas é essa. Não importa, é essa palavra que me identifica, eu quero essa palavra, não quero nada além, né? E foi essa briga, e nós conseguimos escrever o livro, e aí vai passando o tempo, e para onde nós vamos colocar para fazer lançamento, livraria é muito caro, tudo muito caro, e estava passando o mês, né? E assim, é 2016 que eu vou lançar esse livro. Em novembro de 2016, ela pergunta para mim, senhora, você quer lançar esse livro na Assembleia Legislativa de São Paulo? Se eu quero lançar na Assembleia, quem é que não quer lançar na Assembleia? Gente, a Assembleia Legislativa é um ponto. O Gugu foi velado lá, né? Assim, é um lugar maravilhoso. Quero. Aí ela falou: vou ver então se a gente consegue. Eu tenho alguns conhecidos. Ela ligou para a Assembleia. A Assembleia tinha um evento em que iam falar sobre a inclusão, sobre o esporte, estava tudo preparado já. Então, poxa vida, vamos lançar nesse evento. Então já estava tudo preparado. Tinha um evento que já ia acontecer e nós só entramos com o lançamento do livro. Ele foi lançado em novembro de 2016. E foi, para mim, assim, uma realização, um presente, né? E a minha maior alegria, não por vingança, mas não sei como é que eu chamo, mas foi ver ali, eu estava assinando, autografando os livros. Aí eu vi um daqueles jornalistas na fila, lendo o livro em pé. Ele estava em pé, começou a ler, né? O meu livro ele é muito fácil, ele é muito simples, você começa a ler e não quer parar, né? Eu não estou nem fazendo propaganda, mas é uma história de vida. Então eu começo a contar desde que eu nasci na comunidade, o que aconteceu, e vou falando, e as pessoas ficam presas, né? A leitura. E ele estava lá já em pé, lendo. Aí eu olhei e falei, ele, o jornalista que falou que não ia dar tempo, que não era relevante, ele está em pé lendo esse livro. E aí foi o autógrafo que eu dei assim, com mais orgulho, com mais vontade de falar, olha, muito obrigada. Tá? Que essas palavras falem alto ao teu coração. Jesus te ama, querido. Vai com Deus, sabe? E foi muito bom. Então é isso. A Japonegra, né? O livro ele conta a minha história. Ele não é um livro de ficção. Ali eu abro mesmo o que aconteceu quando a gente pediu esmola, como que era. Ali eu falo tudo. Na verdade, ali não, aqui. Né? Eu tô com ele aqui. Falo tudo. Sensei, como eu faço hoje para comprar esse livro? Eu gostaria que você falasse para todo mundo que está aqui hoje com a gente, né? Para ter essa oportunidade de leitura dessa história tão magnífica aí. Esse livro não tem em livraria. Hoje eu sou autora e palestrante, então nas palestras eu levo o livro, vendo o livro, e para quem quiser, deixa um recado aí para mim, das mensagens, e eu dou toda a informação de como fazer. Hoje, esse mês aqui, esses últimos meses, eu estou fazendo ele a R$ 50 o livro, e dou um brinde de presente, o brinde é surpresa, não falo o que é, e eu envio para qualquer lugar do Brasil por esse preço, independente de frete, se o frete é mais caro, se é mais barato. Hoje é isso que ele está... E vale a pena ler, tá? Vale a pena ler, é uma história bonita. Assim. É uma história que eu recomendo. Um maior do que uma história dessa, já assim, que a gente nem sabe tudo, mas já fica naquela ansiedade para querer entender melhor e saber ainda mais sobre você. É realmente inspiradora você, viu, Sensei? E aí eu te pergunto, o que significa para você ser atleta olímpica, ser medalhista, sul pan-americana? O que isso hoje te traz? A sensação? O que isso significa, assim? Pois é, professor, deixa eu pensar, né? Porque, assim, que eu já me despojei tanto desse personagem, porque é um personagem, né? Como eu te disse, eu tive que abrir mão. Então, para mim, assim, esse lugar, né, ter conquistado essas medalhas, ter ido para esses países, me confere, sim, me dá um direito de comunicar a trajetória, de olhar para a nossa sociedade, ver o que é esse Brasil. Então, hoje eu posso estar aqui no live, sou convidada para palestras, então hoje eu tenho o direito de expressar, de me expressar, né? Então, é atleta, é a judoca Soraya André. Então, as pessoas convidam a judoca. Eu costumo dizer que até para festa as pessoas às vezes convidam a judoca.
Então, assim, vamos convidar a judoca. Então, às vezes, eu tenho até vontade de mandar o kimono só para lá, porque é isso que interessa. Mas Nossa, hoje, para cara. mim, né, ter conquistado, ter sido atleta olímpica, o esporte, ele abriu caminhos para mim. Então, pelo esporte, eu consegui fazer as minhas faculdades, eu consegui fazer as minhas pós. Então, o esporte, ele abriu o caminho. Então, esse significado, eu sou muito grata, né, a esse personagem, Soraya André, que é um personagem, de poder, assim, ter ascendido socialmente, né, ter saído da margem, porque o esporte me levou para isso. Então, eu sou muito grata. E hoje, para mim, é esse significado. Não me acho melhor que ninguém, porque consegui, fiz. Muito pelo contrário, né? Eu acho que ser campeã não me faz diferente de ninguém, sabe? Até um tempo eu achava que me fazia muito diferente, porque, olha, eu sou campeã. Porque era essa armadura que eu tinha, né? Então, era assim, do nada, da nega lá da favela, que não tinha nada para comer, de repente é campeã. Então, para mim, as minhas medalhas, elas eram a minha armadura. Então, era assim, chegou a mulher, a atleta olímpica, né? Então, as pessoas não sabiam nem meu nome, era atleta olímpica, e eu amava, gostava de ser chamada de atleta olímpica. Até que eu percebi que nós somos todos iguais. Eu percebi isso quando eu fui parar num hospital psiquiátrico, eu fui internada como maluca e quase morro lá dentro. Então, tanto fazia eu ter visitado mais de 20 países, eu estava ali com as pessoas, né, amarrada, tomando sedativo, surtando. Aí eu vou entrar no kimono preto. Eu fui cortada da seleção em 92, porque eu decidi que eu ia me apropriar do meu olhar, do meu ouvido e da minha fala. Lembra que eu te falei que o caminho foi me tornar cega, surda e muda? Eu decidi e declarar isso. Eu cheguei para a presidência da confederação, depois de 3 campeonatos que nós tínhamos ido. Eu sabia que no campeonato nós recebíamos uma determinada verba, só que eu não falava nada, porque se eu falar, a gente recebia, mas nunca chegava até nós. E aí eu decidi falar, olha, eu sei da verba, eu quero a verba, é nossa por direito, e se não derem para nós essa verba, eu vou reclamar nos órgãos competentes. Estava no Japão. E aí, realmente, a verba veio para nós, né? E eu ouvia que a minha cabeça ia rolar, a cabeça dela vai rolar. Eu falei, vai rolar, deve estar preparando uma super mulher para ganhar. Não que eu era muito boa na época, eu treinava muito. Professor, quando eu vi que isso ia ser um caminho, eu me dedicava mais que 24 horas por dia, eu sonhava com judô, eu treinava, eu sabia que aquilo era um caminho. Eu via uma luz no fundo do túnel. E aí lá falaram que a minha cabeça ia rolar, falei, vou treinar mais ainda. E aí chegou uma cartinha na minha casa, um telegrama, falando assim: mulheres com 28 anos não poderão participar da seletiva. E aí essa foi um decreto-lei que me tirou da seleção. É. A Nossa. famoso poder. E aí, o que eu fiz? Eu falei, mas mulheres com 28, será que só falta? Eu preciso colocar Soraya André aqui, né? Aí eu não podia ficar calada. Eu fui para a seletiva, eu pintei meu kimono de preto, foi muito dolorido fazer isso. A minha mãe me ajudou. Você imagina, não tinha nem o azul na época. E eu pintei o meu kimono de preto. Eu falei, eu vou para a seletiva e faço meu protesto calada, porque eu não preciso gritar. Eu fico lá, não fico na área de competição, porque eu sou muito temente a regras, né? Eu pintei meu kimono de preto e fui para a seletiva, foi no Rio de Janeiro. Chegou, na hora que as pessoas estavam se trocando, eu me troquei, coloquei o meu preto e fiquei na arquibancada, com algumas medalhas que eu já tinha conquistado. E a Rede Globo de televisão, os repórteres vieram, Soraya André, o que você está fazendo aí fora, e com esse kimono preto. E aí eu falei, eles estão me matando e eu estou fazendo o meu luto, eu estou vestindo o meu luto. Então, eu falo isso, até me emociona, porque, nossa, eu achei que tivesse superado. Porque me mataram, né? Mataram a oportunidade que eu tinha de disputar talvez mais uma seletiva e para ir para mais uma Olimpíada. Mas foi desse jeito que foi a minha despedida, né? Foi assim. E aí eu estava vestindo o meu luto, né? Aquilo. Estou falando isso para você, tá, assim. Eu falo, já falei isso outras vezes, né? E aí eu estou lendo aqui alguém falando do machismo e do racismo estrutural, né? Machismo e racismo. Então, era assim, você está recebendo, você agora se declarou que você é um ser pensante, né?
Então, sua cabeça vai rolar. E aí, eu pintei meu kimono de preto. E em vida, vesti meu luto, sabe? Soraya, eu vejo assim uma força em você que é assim, indescritível mesmo, sabe? O quanto você, por mais que às vezes isso você não superou ainda e foi dolorido, né, na época, mas o quanto isso é uma fonte inspiradora. Inspiradora para as nossas meninas, para as nossas mulheres que estão dentro do esporte, não apenas dentro do judô também. Para mim, como homem, é inspirador de ver o quanto isso é cruel, o quanto isso é um horror, sabe? É um show de horror pelo fato de a gente enxergar que às vezes, né, pelo marketing, por isso, que é tudo mil maravilhas e competições, mas a gente de fato, o atleta, a Soraya, né, a Soraya sem ser atleta, vamos deixar de lado o atleta, e a Soraya em si, a Soraya como pessoa, onde ela está incluída nisso, né, e os sentimentos, ele é levado em que parte nessa situação? Então, isso me deixa até um pouco também emocionado por saber dessa história e saber o quanto a gente vem enfrentando e que às vezes a gente acha que mudou, mas tem muito ainda a se mudar, né? A gente tem que conversar e falar muito sobre isso. Eu sou fã de outros esportes, como eu disse, e é triste, é desgastante ver que mulheres, principalmente em campeonatos, Soraya, recebem bem menos que homens. O quanto isso, sabe, tem trazido agora elas protestaram também, né? Hoje tem uns meios maiores para que isso aconteça, mas é tão recente, tem apenas 3 anos, por exemplo, que campeonatos de vôlei feminino conseguiu conquistar o mesmo valor que o masculino. Mas olha desde quando isso vem, gente. Então isso é estarrecedor, isso a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, e isso começa em nossas práticas e no nosso olhar pelo outro, no nosso meio empático, saber mesmo, mesmo direito que é o meu, é o direito que o outro tem, não interessa, é mulher também, ela tem os mesmos direitos que eu, sabe? Então, assim, eu Sim. te agradeço imensamente por trazer isso pra gente e dizer realmente que eu também sinto muito por isso ter passado, mas a forma que você traz hoje, que você pegou esse bullying, esse preconceito que você sofreu e tornou isso o título de uma obra inspiradora, sabe? Sem palavras mesmo. E eu queria te perguntar, Sensei, hoje, para você, o que significa ver uma mulher de kimono na nossa sociedade? Olha, assim, aumentou muito o número de praticantes, né? Vou falar, você falou de kimono, envolve outras áreas, eu quero falar especificamente do judô. Aumentou muito o número de mulheres praticando. Hoje nós temos uma técnica, a Rosicléia Campos, que ela também competiu quando eu competia, fiz até uma live com ela, então ela também ajudou a mudar muito a história de como as mulheres eram vistas, ela fez um trabalho brilhante ali, está fazendo ainda esse trabalho. Então, hoje, quando eu vejo essa expansão, essa conquista de medalhas, né, nós temos já 2 medalhistas de ouro, né, 2 campeãs olímpicas no judô. Então, é muito orgulho, sabe? É saber assim, fiz parte disso, faço parte disso. Tanto que teve uma delas, campeã olímpica, eu a encontrei numa palestra que nós demos, eu peguei a medalha dela e falei assim, então, vou pôr a sua medalha, porque essa medalha é minha, você sabia? Com certeza é sua. Então, é muito legal ver essa conquista das mulheres, né, nesse espaço, que é um espaço ainda muito machista, né? Ainda existem muitas falas, né? E o machismo e o racismo, a gente vê o racismo e o machismo pelas falas, né? Não é nem pelo as pessoas expressam e às vezes as vozes saem sem ela se dar conta do que está falando, sem dar conta do que está fazendo. Mas eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ver esse espaço, essa conquista que as mulheres, esse espaço conquistado, né, dentro do judô, aumentando absurdamente o número de mulheres praticantes. Acho que é isso.
Sensei, isso é algo que a gente tem que mudar mesmo, como eu disse, né? Não só apenas na esfera do esporte em si, em todos os lugares a gente vê o quanto isso, as mulheres estão sendo diminuídas e passou da hora da gente mudar isso e lutar do nosso lado também, né? Quem está do nosso lado, da minha mãe, da minha avó, da minha esposa, da minha companheira, e enxergar esses direitos de igualdade para todos. Tem aqui, eu dou o universo só para você. E eu queria ler o que colocou, né? Soraya, minha filha faz jiu-jitsu, você é uma inspiração no judô. Ela está te assistindo agora e você é uma inspiração. Parabéns. Ela escreveu isso aí para você. Obrigada. Eu chego até a me emocionar, Soraya, porque eu vejo no olhar das nossas crianças hoje, principalmente dentro do Instituto, o quanto falta uma representatividade nesses campos para elas, sabe? E o quanto você também, como Soraya, com sua história de vida em si e com o seu personagem junto disso, fazem uma diferença muito grande para os nossos educandos, sabe? E eles precisam ver e enxergar essas esperanças, porque elas existem de fato. Eu sei que é com muita luta, mas é com muita resistência, ajuda também, a gente está aqui para isso, para a gente conseguir esses direitos e de fato conseguir que eles, né, consigam enxergar essa possibilidade na vida de sucesso, seja através do esporte, seja de música, seja de qualquer profissão que seja, né, que existe essa possibilidade e que é de direito a eles essa possibilidade, né? Sensei, É de... eu gostaria de, a gente está chegando aqui nos nossos tempos finais, né, de, eu queria ficar conversando mais e mais, a gente não pode nisso, de perguntar assim para você, o que você hoje diria para as pessoas, né, para esses projetos, para as nossas ONGs e para as nossas crianças, de fato, sobre, em consonância, a sua história. O que você diria para ele hoje, no que a gente vive em relação à história, preconceito, a racismo, principalmente? Olha, que pergunta difícil. Eu acredito, professor, que nós estamos no momento em que essa discussão ela veio novamente à tona. Então, para que esses meninos e meninas, orientados pelos educadores, que são os grandes responsáveis por isso, né, consigam fazer um mergulho, na verdade, na sua história de vida, na sua identidade. É claro, é muito difícil, nós não temos. Se eu perguntar, pensa na classe médica, é difícil a gente ver pessoas negras, né? Então, assim, nós somos a maioria. As pessoas negras hoje são 54% nesse país. E por que a gente não tem essa representatividade? Eu acho que é questionar isso. Por que a gente não tem? Cadê os nossos representantes na política? Né? Eu acho que toda essa incoerência social ela vai começar a mudar a partir do momento que eu volto para a escola. Eu sempre sou educadora também e acredito que é a grande porta de entrada, né? Então, eu acho que a minha fala não seria nem para os meninos e meninas, mas são para os educadores, que são os responsáveis por isso, sabe? De olhar para o menino e para a menina e realmente fazer essa desconstrução, né? Acho que alguém colocou aqui dessa estrutura. É uma estrutura, o racismo e o machismo é uma estrutura. Ele está enraizado na nossa cultura, sabe? É algo assim que as pessoas têm falas e atitudes que elas não pensam a respeito. O que é essa atitude? O que é essa fala? Então, essa discussão ela tem que ser cada vez mais levada para o âmbito escolar. Né? E que as pessoas tenham coragem, Sidney, de olhar para elas e falar, não, poxa, eu sou racista, eu sou racista, eu não sou racista ou eu sou racista e preciso mudar, sabe? De entender, porque essa luta não é, eu costumo dizer que não é uma luta das pessoas negras, é uma luta da sociedade. Então, enquanto as pessoas brancas, né, elas não olharem para elas e perceber o quanto ser branco nesse país é não ser negro e não ter que lidar com determinadas situações, então vai ficar muito complicado. Poxa, espera aí, eu, enquanto mulher negra, se eu for comprar
sei lá, alguma maquiagem, eu tenho que procurar, sabe? Qual que vai combinar com o meu tom? Aí a pessoa fala, tem cor da pele. Aí eu, cor da pele qual? Aí me dá uma coisa rosada. Eu falo, cor da pele de quem? Só se for cor da pele do diabo, né? Porque assim, da minha cor não é. Então, sabe, umas coisas assim de você. As propagandas de TV, né? A gente consome margarina. Eu não vejo uma família negra fazer uma propaganda de margarina. Não vejo. Então, assim, esses meios de comunicação serem mais abertos, né? Porque, assim, existe o racismo e o preconceito, mas é muito velado. É muito velado. Então, são coisas que são sutilmente, mas nós consumimos. Eu não vejo uma família negra fazer uma propaganda de margarina, mas eu consumo. Eu sou consumidora também. Então, o meu dinheiro interessa, mas a minha pele, vidas negras não importam, sabe? Então, é isso. E aí a gente vai para um outro lado, para o campo de discussão aí do genocídio da população negra, né, que infelizmente ainda continua, né? Assim, mata-se e depois pergunta o nome. Então, um menino negro de capuz, a polícia chega atirando. Então, é complicado. Então, assim, é uma discussão que tem que ser levada para a escola, com muito amor, sabe? Eu costumo falar, eu tenho muitos amigos brancos, né? E eu falo assim, gente, eu amo vocês. O fato de eu realmente começar a entender, ter até esse enegrecimento, né? Porque ser negro é um processo, se tornar negro, porque a sociedade te embranquece. A sociedade vai tirando seus valores, né? Vai tirando algo que te dá sentido de pertencer. Então, é cada vez mais olhar para isso, né? E cada vez mais pessoas brancas também se tornarem antirracistas, né? Então, eu não sou racista. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente para mudar esse quadro. Então, eu acho que é isso que os meninos não têm, né? Para os meninos eu não teria nada para falar. E se cair a live, você abre outra, porque a gente não pode. A gente tem 6 minutos aqui ainda. O que você falou é totalmente relevante para todos que estão aqui agora, para a sociedade como um todo, né? E você trouxe também algo que eu acho muito importante, que é a gente levar essa discussão com os amigos, com quem está do nosso lado, com quem vai, né, de fato perguntar, falar da maquiagem que é cor da pele, e para as nossas crianças e adolescentes com muito amor, gente, porque não adianta, às vezes, a gente ser de fato, né, Sensei, querer também ser ignorante, falar isso e aquilo, se a gente vê que a pessoa não quer, de fato, essa transformação. Então, a gente não pode estar nesse lado também. A gente tem que chegar de uma forma empática para a pessoa, para ensinar ela que não é assim que se fala, não é assim que se comporta, dessa forma você está me humilhando, dessa forma você está, de fato, não me satisfazendo dentro das palavras em si. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E como a Elaine disse aqui nos comentários, esse preconceito velado está muito presente na nossa sociedade. Até porque também o nosso sistema não educa a gente para isso, né, Sensei? Infelizmente, né? Eles não querem isso. Então, são coisas que a gente vai aprendendo de fato e que a gente tem que querer aprender também. Não é só achar que vai chegar na gente pronto, não. A gente tem que ir em busca da importância do outro, de entender o outro também, que a gente sabe que acontece. Então, não depende de fato a gente receber a informação, a gente também precisa ir atrás da informação. Eu diria, né, para a gente já que encerrar para todas as crianças, adolescentes, quem está aqui nessa live, de fato, que pense e repense a sua história. E às vezes não vai ter a oportunidade, igual diante a tantos nãos que a Sensei teve para publicar ela, mas publique ela dentro do seu coração. E que faça que isso seja suficiente para você refletir os seus erros, os seus acertos, a sua superação e seja também a sua inspiração. Inspire pessoas a seus redores a conseguir, de fato, conquistar também essa esperança dentro da sua própria vida. Sensei, eu te agradeço imensamente por ter estado aqui com a gente. Para mim é uma honra, é gratificante mesmo estar aqui com você, principalmente sendo amante do esporte, sendo amante de pessoas, de fato, com essa essência maravilhosa. Eu até brinquei na aula online que se ser judoca trazia essa essência que você e o Sensei Moacir trazem, eu quero ser judoca, sabe? Eu brinquei assim nesse sentido. Mas eu vejo que isso não é apenas do ser judoca. Isso é da essência de vocês.
Isso é do ser Soraya e do ser Moacir, o que é muito importante também. Então, te agradeço imensamente por isso. Quero dizer a todos nessa live que continue participando. Nosso trabalho no Instituto João 23 não parou, está lindo. A gente trabalha com cooperação, com os valores humanos, com a dignidade, com respeito e com empatia. É a essência do Instituto, né? Esse amor, que é um lugar onde é possível sonhar e ver essas possibilidades, e que são possibilidades de qualidade que a gente leva para os nossos educandos. E é o que a Sensei Soraya também trouxe um ponto muito importante, que é a responsabilidade dos nossos educadores para com essas nossas crianças. E eu estou vendo muito deles aqui, quero aproveitar e desejar parabéns para vocês também, que o nosso trabalho está sendo sensacional. E, de fato, vocês têm uma vida muito importante, e o ser educador perpassa escola, perpassa ONG. Ser educador, a gente consegue ser dentro do nosso lar, tá? Sendo eu pai, sendo eu mãe, sendo eu irmão, sendo eu para comigo mesmo. Então, que sejamos educadores eternamente, né, Sensei? Quero dizer também que a gente está com o nosso trabalho. Quem quiser doar pelo PayPay, pelo PicPay, pelo PayPal, a gente está aí disponível. E, Sensei, a gente vai abrir dentro dos nossos stories, vai deixar o seu livro lá e o seu Instagram para quem quiser entrar em contato com você para comprar o seu livro. Comprem, gente, eu já estou doido aqui, vou pedir o meu, para entrar em contato e escrever para o Instagram da Sensei, tá? Não deixem de escrever lá. Um abraço para todos vocês. Sensei, um abraço virtual, muito apertado, e muito obrigado por esse momento, viu? Eu que agradeço a oportunidade, quero aproveitar que tem umas pessoas que eu identifiquei. A Maria Célia Malaquias, uma grande amiga, acabou de publicar o livro dela, que fala das questões étnico-raciais. Ela está aqui presente também. E todos os amigos que estão aqui nessa live, né? Muito, muito obrigada pela oportunidade. E estamos aí. Eu vi alguém falando que queria fazer uma live. Manda aí o convite, me manda uma mensagem. É live, gente. Eu falo que essa pandemia, ela é live, live, live. De vez em quando eu fico em live lá na pia lavando louça também, porque é live, live, louça, passa tudo que tem direito. Mas muito obrigada, viu, professor, o Instituto João 23, agradeço imensamente grata ao Moacir pela oportunidade. Estou por aqui, só chamar para falar, eu acho que um dos meus papéis é esse também, é compartilhar a história. Eu acredito que compartilhando a história a gente fortalece outras pessoas. Sou educadora, então, educadores, mão na massa e vamos. Ó, a pessoa falou que vai entrar em contato. Mão na massa e vamos transformar. Nós, só juntos nós conseguiremos mudar. Somos muito mais que vencedores quando nós agimos juntos, com uma só fé, com um só espírito e por uma única causa. Tornar todos iguais e tornar esse mundo cada vez mais bonitos, né? Um lindo mundo. What a wonderful world. Sensei, muitíssimo obrigado, gratidão. A galera tá falando aí que vai entrar em contato. A gente vai deixar aqui no nosso Stories agora, tá? O Instagram da Sensei para vocês entrarem em contato com ela também. Sensei, gratidão pelo momento e obrigado novamente. Viu? Obrigado a presença de todos vocês, gente. Uma ótima noite. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau. A gente adora essa mulher.